Bom dia, boa tarde, boa noite, diretamente dos estúdios da Pod Factory em São Paulo, capital, está entrando no ar mais um Pode Cobrar. E para você que não está acompanhando a gente, né, não está assistindo no canal do YouTube, está acompanhando a gente pelos canais de áudio apenas, Spotify ou Apple, eu pedi para que a gente começasse o episódio de hoje com o estúdio completamente às escuras, justamente para que quem estiver acompanhando a gente pelo YouTube possa ter a sensação que alguns gestores de operações de atendimento de cobrança têm de não conseguir enxergar o que está acontecendo em suas operações, ou então operações em home office. Eu estou hoje aqui com Gabriel Cantanhede, empresário do setor, que vai trazer para a gente justamente uma ideia de produtos e soluções que possibilitam com que estes gestores de operação passem a enxergar exatamente aquilo que vem sendo entregue por seus fornecedores. É rapidinho, depois do vídeo da Europa Motors Mercedes. Estamos de volta com Gabriel Cantanhede. Obrigado, Gabriel, por você ter podido estar aqui conosco. É sempre um prazer poder bater esse papo com você. Obrigado, Russo. Obrigado pela oportunidade. Muito bom estar nas cadeiras. Sei que muita gente importante passou e espero poder colaborar com todos aí. Ah, mas com certeza. Aliás, você e a empresa que você está atualmente, que a gente vai bater esse papo já contribuem muito com as operações aí de várias outras empresas contratantes no mercado. Mas a gente fala disso já. Você tem 23 anos aí de carreira, pode-se dizer, né? Nascido em Ribeirão Preto, certo? Isso. Conta essa história pra gente, Gabriel. Como é que você chegou aqui? Então, Russo, eu me formei em Ribeirão Preto, trabalhando no segmento de educação. Formou em quê? Formei em análise de sistemas. Tá. Né? E aí a gente sempre com o conceito do poder do dado. Né? Então, lá no comecinho, 98, 99, eu desenvolvi um portal de educação já segmentando o segmento de educação infantil, educação fundamental, ensino médio, propondo conteúdo exclusivo para eles. Estamos falando de 98, né? Muito antigo. Me formei e vou para São Paulo. Simplesmente com a cabeça de aqui está o mercado, aqui é onde de fato as coisas acontecem. É muito comum em Ribeirão Preto as pessoas pensarem em fazer essa migração? Ribeirão é uma cidade bem desenvolvida. Sim, né? Bastante. Então é muito pessoal. Acho que eu cansei um pouco daquela vida. Meu pai morava aqui, eu sempre quis viver outras coisas. Então é muito mais meu, assim, de putz, vamos desbravar e vamos ver o que tem de mais no mundo, né? Mesmo deixando o pinguim pra trás. Olha, foi difícil, mas eu voltei algumas vezes, cara. Com certeza, eu volto até hoje. Então, vamos combinar, Russo. Beleza. Né? Mas eu vim pra cá sem conhecimento de mercado nenhum. Tá. Com a expectativa de que era fácil, porque é uma mão de obra escassa. Sim. Só que se você não sabe procurar, se você não conhece ninguém, não é tão fácil assim, né? E aí vivi um ano de aventuras, né, fazendo alguns freelance, trabalhando em alguns eventos. Por exemplo, trabalhei no Miss Brasil 2004. Nossa! Trabalhei com toda a parte de comunicação, CRM, era um conceito bem maluco na época, né? E aí entrei numa consultoria de data quality, e aí me apaixonei pelo assunto. A curacidade da informação, a informação ela é perecível, como é que funciona a dinâmica de atualização, qual é a finalidade dela, e de acordo com a finalidade, qual é o processo de consistência que eu preciso ter. E trabalhei por muito tempo com isso, né? E essa empresa também foi mudando com o passar do tempo, a ponto de ela ser uma fábrica de CRM. O que era a fábrica de CRM? Ela tinha todos os processos de dados, de geolocalização, de enriquecimento, de tratamento, e passou também a fazer a manipulação física, desde a entrega do produto. Então a gente fazia toda a parte de fulfillment também. E aí o nosso case, né, na época, foi a seleção do Faustão 2006. Tá. Então a gente entregava os prêmios que eram sorteados no Faustão, na época da Copa do Mundo. Tem que convencer a pessoa que mora em Manaus, que de fato ela ganhou um carro. Sim. Você tem todo um processo jurídico. E por ali, sempre focado em dados e CRM. E por essas coisas que mudam o mundo de novo, a gente teve um contrato com um grande banco. E aí, para atuar em cobrança. Ninguém sabia o que era cobrança. Mas na minha cabeça eu sabia que era o CRM. Sim. Então eu não cobro uma dívida, eu cobro uma pessoa.
E aí estamos falando de 2005, 2006, quando a gente começou com esse conceito. Então, mesmo a empresa não sendo uma empresa de cobrança, esse conceito, né, não era tão comum na época, explodiu a recuperação. Então, como é que pode uma empresa que começou no cobrança, sem ter essa especialidade, começar a performar tanto? E aos poucos a gente foi mudando a empresa, né? Então, fiquei... Mas eu só voltando num ponto, nessa época, na tua carreira, você já era empresário ou você era empregado? Empregado. Empregado. Mas foi aí que o bichinho te mordeu. Foi acontecendo, Russo. Foi acontecendo. O que me motivava sempre foi desafio. Sim. Quero fazer uma coisa diferente, quero aprender e não tenho medo. E aí eu encarei a cobrança e aí encarei que precisava sair daquilo, porque a gente passou do começo de sair de inovação para fazer muito relatório de controle, para prestar muita conta, mas sem preocupação de entregar valor. E aí você passa a ter um ciclo muito maçante dentro do call center. Sim. E aquilo ali começou a me desmotivar. E aí fui recomeçar. E recomeçando, fui para uma consultoria que presta serviço para call center. Eu falei, então ótimo, porque eu vou pegar todo o meu conhecimento e vou ajudar as EPS a ter uma melhor performance. E quando essa empresa me contratou, ela me colocou no contratante. E aí eu comecei a entender as dores do contratante na hora de fazer a gestão daquela cadeia que é muito complexa. Se dentro do EPS ela é complexa, fora também ela é muito complexa. Então, assim, ali eu comecei a me desenvolver, comecei a aplicar todo o conhecimento que eu tinha de contratada no contratante. Foi aí que você conheceu o Fábio Rosa? O Fábio Rosa, ele é um personagem, né, maravilhoso na carreira de muita gente e na minha também. Quando a gente estava iniciando nessa empresa, na migração de CRM para a cobrança, sim, e percebemos que faltava conhecimento, chamamos o senhor Fábio Rosa para ajudar a gente. E ele me ensinou muita coisa. Ele trouxe a Cida Costa com a gente, que é outra pessoa que me ensinou muito também. E aí eu tive aquela decisão de gestor na época. Eu falei, bom, eu posso aprender com todas essas pessoas, mas, Fábio, você não quer deixar a Cida comigo, não? Eu vou contratar a Cida. E aí a gente tem esse background todo, então ela trabalhou alguns anos comigo. Legal. Então eu tinha essa troca de conhecimento, mas eu também tinha a qualidade das entregas que ela fazia. Então foi muito legal, aprendi muito com eles. Bom demais. Abração, Fábio. Abraço, Fábio. Aliás, o Fábio, cada episódio, ele assiste e aí ele fica mandando mensagem pra mim. Ontem mesmo, né, a gente estava trocando mensagem altas horas da noite, quase meia-noite, e comentando, né, sobre o programa que foi ao ar na última quinta-feira. Então, Fábio, beijo, tamo junto sempre, continua assistindo e me dando puxão de orelha quando necessário. Gabi, vamos adiantar um pouco no tempo, vamos falar um pouquinho de pandemia, né? Porque pandemia foi um movimento que botou todo mundo em casa. Sim. Né? De uma hora para outra, todo mundo em casa. As crianças em casa, estudando, os profissionais de call center em casa, trabalhando, que foi considerado um serviço essencial, gestores em casa. E como é que foi para o Gabriel empresário nessa época? A adaptação foi difícil? Precisou ser rápida? Você tinha equipe pronta para isso? Muito difícil. Ninguém estava preparado para isso. Primeiro, foi difícil acreditar que aquilo estava acontecendo. Sim. Porque era muito disruptivo. E a gente teve que tomar algumas decisões nessa época. Por quê? Porque a receita passou a ser incerta. O mundo passou a ser incerto. Como é que a gente ajuda as pessoas? Como a gente assiste as pessoas? E aí acompanhando tanto a evolução, as notícias de evolução da vacina, quanto os próprios apoios que o governo estava dando na época para poder, né, parar um pouco postergar o pagamento de impostos para poder gerar um caixa que a gente permitisse a gente estar com as pessoas. Foi muito duro, porque num primeiro momento você tem que fazer um exercício financeiro, onde você mexe com as pessoas e tem que escolher, eu vou sacrificar 3 para manter 15. Outra decisão muito importante, que foi muito corajosa, acho que eu olho para trás agora, a gente teve muita coragem, é que a gente manteve muitas pessoas, mesmo sem ter receita associada. O que a gente fez? A gente começou a desenvolver produtos. Vamos aprender, tecnicamente a gente é capaz, e com isso a gente vai aprender. Foi muito difícil, né? Teve os hiatos, volta, não volta, aprendemos com isso, as pessoas 100% no remoto. Desenvolvemos uma solução, mais tarde a gente fala sobre ela, que é para entender um pouco o comportamento da pessoa. O que ela está fazendo? Ela está desmotivada, burnout, ninguém sabe, acabou o cafezinho. Você não olhava, mesmo na câmera, que você não tem uma visão total de como estava a pessoa, você não sabia como ela estava. Sim. Né? Então foi um período muito complicado, né? Acho que a gente saiu muito bem nisso, não desamparamos praticamente ninguém do nosso time, pessoas que quiseram sair, ok, faz parte, o mercado foi se adaptando depois,
Mas a gente teve essa responsabilidade, boa parte está com a gente até hoje, e acho que é investimento necessário em pessoas e no que a empresa está se tornando agora, nesses 2 anos de pandemia, onde se exercitou bastante coisa. Você vendeu mais nessa época? Não. Eu digo que o meu resultado nesses 2 anos foi em gestão de custo. Aí a gente começou, em cima das informações que tinha, a entender os desperdícios de tempo. Qual é a moeda para uma consultoria? É o tempo. Não tem outra moeda. Então, poxa, a gente percebeu que no remoto, os sêniores ficavam sobrecarregados e os plênios júniores mais ociosos. E a culpa é de quem? É do processo. A gente não estava preparado para delegar atividade, para capacitar pessoas. Então a gente começou a exercitar muito sobre o tema para conseguir sobreviver nesses 2 anos aí. E você, o que prefere? Formato híbrido, 100% presencial, 100% home office? Russo, não tem fórmula mágica, né? Eu acho que a gente tem que analisar muito o contexto. Eu não gosto muito de... Eu vejo muito aqueles posts de 100% remoto, mas, gente, temos que olhar a cadeia como um todo. Vamos lá, um vendedor de automóvel, não tem como estar no remoto. Tem que estar mostrando o carro, mostrar para o cliente o conforto. Você não experimenta conforto de um lado da tela. Então tem atividades que você não consegue exercer de forma remota. Então já vi que você é daqueles que quando vai na loja de colchão, oferece para você deitar, você deita. Em todos. Em todos. Em todos. Você tem que dar uma roladinha para saber se vai fazer muito barulho ainda, cara. Mas aí, Russo, remoto funciona muito. Muito para sênior, muito para pessoas que trabalham orientada a framework. Tá. Funciona bem. Embora você tenha uma perda ao longo do tempo do trabalho em equipe, de trocas de experiências, né? Agora, formar pessoas no remoto é muito difícil. Então, eu sou a favor do modelo híbrido. Tá. Você faz uma gestão de agenda, onde você tenha reuniões de diretoria de resultado, reuniões de status de projeto, status report, mais operacionais, e 2, 3, 4 dias de produção, dependendo muito do seu cargo. Resolve a agenda. Não tem problema numa sexta você passar em reuniões executivas. Não tem problema. Mas você tem um formato adequado. Russo, está perdendo cliente no remoto? Não é a melhor forma. A melhor forma é você estar lá, porque você está vendo o que está acontecendo. Não tem o botão mudo ali, você está vendo. Então, para relacionamento é ruim. Então, não tem uma fórmula mágica. Tem pessoas, um desenvolvedor funciona bem no remoto? Muito, mas Sim. muito bem. Sim. Agora, como é que eu desenvolvo o júnior se o sênior não está perto? Então a gente começa a elaborar programas de mentoria, começa a bonificar a formação do pleno, o sênior pela formação do pleno, o pleno pela formação do júnior, e aí você começa a ser criativo para poder gerar esse engajamento na cadeia. Mas é uma resposta complexa. Você fala assim, Gabriel, qual modelo que você prefere? O híbrido. Temos que ter dias que está todo mundo junto e temos que ter dias que tem gente em casa, a gente produz mais. Quando a gente trabalha, a gente não precisa de time, o trabalho em casa é melhor. Agora, quando a gente precisa interagir com muitas pessoas, não tem mais aquela coisa dos 5 minutinhos. Você tem 5 minutinhos para cá? Não tem. É uma reunião, é um WhatsApp, é uma sequência infernal de reuniões no Teams que você não consegue trocar 3 palavras. Decisões simples demoram um dia inteiro, porque você não conseguiu agenda. É uma verdade. E no call center? No call center, o Russo, também depende da natureza. Tá. Né? Tem operações que são muito complexas, que requer muito treinamento. E aí você imagina um segmento, vou colocar o da saúde, extremamente complexo, no remoto, com turnover alto. Como é que você forma um operador? Como é que você orienta ele? É muito conteúdo, é muito processual. Então é muito difícil você estar no remoto. Mas o remoto funciona porque eu tenho ferramentas de treinamento. Eu posso entrar no computador da pessoa e ensinar. Ok. EAD, que você fala, por exemplo. Isso. Mas tem o EAD e tem aquelas ferramentas, que a gente tem também, que você entra na máquina da pessoa. Tá. Aquilo é muito legal para você entender o comportamento, mas não para treinamento. Porque o supervisor tem 25 pessoas. Se ele estiver falando com as outras 24, ninguém está vendo o que elas estão fazendo. Então, nesses casos, o híbrido também funciona bem. Eu não gosto do modelo 100% remoto. Acho que o 100% presencial, ele é um pouco retrógrado ainda. Porque você está tirando qualidade de vida das pessoas numa geração que preza muito por isso. Essa geração que está vindo, eles pensam 2 vezes antes de estar trabalhando na sua empresa. Não é dinheiro só, qualidade de vida.
E se você tirar isso numa área de tecnologia, esquece. A área de tecnologia, se falar que tem que estar presencial, você perde 70% do time de uma hora para outra. Eu tava conversando com você e aí lembrei o seguinte, a base, né, principal, acredito, de clientes seus sejam contratantes que precisam realmente fazer a gestão aí remota, vamos chamar assim, das suas operações. Em call center híbrido, em 100% presencial, você comentou que entra na máquina, né? Você está conseguindo apurar aquilo que tem sido feito em termos de horas trabalhadas ou então, inclusive, mesmo de navegação. Isso não é uma invasão de privacidade? Você tem acesso a dados sensíveis, por exemplo, do usuário? Então, é bem polêmico o tema, tá, Russo? Mas assim, se você está usando máquina da empresa, não. É a mesma coisa que você falar que você está sendo filmado no supermercado, você tem a plaquinha lá, sorria, você está sendo filmado e você achar que aquilo é invasão de privacidade. Não é. Então, assim, se no contrato de trabalho o funcionário autoriza a empresa a fazer o monitoramento, ela vai fazer. O importante, o que a gente orienta muito, não caia na microgestão. Essa parte ela é fundamental. Então, quando eu quero olhar o comportamento de uma pessoa, eu quero entender o que ela está fazendo para otimizar a função dela, a atividade dela. Vou dar alguns exemplos de coisas simples de ver. Ela reclama que a máquina está lenta. Eu consigo ver se a máquina está lenta. E consigo falar para a área de TI que o problema está no processamento 100%. Eu consigo avisar a área de TI que você tem 3 programas ilegais que o agente no desconhecimento instalou. E aí tem 2 problemas, o de segurança, porque não deveria estar instalando, Sim. E o segundo do risco que aquele aplicativo está fazendo, tanto do ponto de vista de informação, quanto da saúde da máquina. Então, outras coisas, já focado um pouco no desenvolvimento. Tem pessoas que trabalham melhor à noite e não tem problema. E é muito chato falar para ela acordar às 9 horas da manhã, porque ela trabalha até às 11 da noite e sem problema nenhum. E ela tem as interrupções de tempo para poder ser produtivo. Russo, a gente não toma café quando a gente está trabalhando presencial. A gente precisa fazer isso. Sim. Então, no call center, a gente tem as pausas. As pausas estão sendo adequadas, as pausas estão sendo produtivas. Então, a gente começa a entender o comportamento disso. Porque a pausa, você tem uma escala. Sim. Mas ela está aderente. Faz sentido a escala da pessoa descansando com o volume de chamada que está acontecendo? Essa inteligência toda você consegue apresentar para o gestor. É isso mesmo. E aí a pessoa, quando ela reclama que a máquina dela está com problema, olha a máquina dela. Sim. Vai ver se está com a máquina dela. A gente consegue monitorar o que a tela, quanto tempo a pessoa navega em cada tela. Quando você cruza a informação com a gestão de quartil, você tem padrões de comportamento. Pega a tabulação, promessa de pagamento. Qual o procedimento que ela seguiu? Isso a parte de treinamento faz, mas quanto tempo ela demorou? Qual foi o speech que ela usou? Então a gente consegue já direcionar a operação a usar aquele speech. E aí no momento 2 o mesmo speech funciona para todo tipo de público? Não. Aí a gente começa a fazer uma correlação. Melhor abordagem para cada tipo de cliente. Então você monitora e desenha a jornada, Perfeito. A jornada vencedora que vai resultar numa venda, numa negociação bem sucedida, e você propõe que isso seja transformado em um treinamento, por exemplo. Perfeito. De primeiro quartil para 4 quartil, você diminui a dispersão. É isso mesmo. É isso. Tem umas saídas inteligentes que a gente vai aprendendo no mercado, né? Eu vi uma empresa, eu não me recordo qual, mas analisando e a gente entendendo o quartil, o que ela começou a fazer? Os 2 últimos quartis presencial, os primeiros 2 remoto. Putz, fantástico, cara. Todo mundo quer ficar em casa. Exato, você usa isso como uma campanha de incentivo sem, né, botar dinheiro na mesa. Né? E o ganho de eficiência contínuo. Sim. E aí, qual que é o problema 2 que começou a acontecer? Porque não era uma empresa de call center, era uma empresa de back-office. Burnout. As pessoas, na ânsia de ficar no primeiro quartil, começou a estourar muito. Peraí, legal que tem engajamento, mas isso não é sustentável. Isso vai gerar problema. Seja do ponto de vista de saúde, quanto hora extra. Sempre, então, assim, não dá. Né? E eu não quero perder o gancho, porque a gente estava conversando sobre, né, o monitoramento à distância, remoto,
E algumas empresas, elas têm uma estratégia, né, de trazer para dentro da sede do contratante, vamos chamar assim, uma célula de monitoramento, né, conhecida como NOC, Control Desk centralizado, mas é uma equipe própria que faz o monitoramento das operações terceiras, né, dentro de uma sala, olhando para a televisão. Então, nesse NOC centralizado, você sabe se o operador 1 está em pausa banheiro, né, há 20 horas, se o operador 2 está falando ou não com um cliente, quanto tempo ele está falando. Essa estratégia, você entende que é uma estratégia vencedora ou é um modelo antigo que poderia ser coberto por uma solução da Evertrack? Muito boa pergunta, Russo, e muito complexa a resposta, né? Conceitualmente falando, da oferta original de NOC centralizado. Sim. Ela é muito boa, ela é essencial, com algumas requintes de crueldade. Primeiro, não precisa tirar a autonomia da empresa prestadora de serviço na descagem. Você faz a governança daquilo. Está aderente às cláusulas do contrato, está respeitando a cadência de descagem, a renitência, isso é importante. Mas nunca tirar a autonomia da empresa, porque é assim que você descobre a estratégia vencedora ou não, né? A segunda é quebrar o que é real time, tático, com o estratégico. E aí se perde muito tempo com o tático. Você gera um Big Brother infernal, que gera um grande problema, e você não está entendendo qual é a dinâmica da operação. Qual é a dinâmica da operação? Por que aquele agente ele tem problema das 10 às 11? E quando você olha que das 10 às 11 ele tem problema, é provavelmente algum efeito na cadeia da vida dele que muda. Um filho que chega da escola, alguma coisa assim. Gente, trabalha a escala. Muda a escala. Então, o pontual é importante. O que a gente está fazendo é, tentar fazer algoritmos de propensão para poder otimizar a escala da pessoa. Isso a gente começou a fazer. E agora misturando com a Evertrack. Porque não é só a dinâmica da vida pessoal, pode ser o uso do computador. Tem pessoas, por exemplo, que abriu a bolsa, parou meia hora do trabalho. E porque ele quer ver a bolsa. E não tem problema, desde que aquilo não afete a atividade fim que ele está fazendo. Então é uma combinação, Russo. Eu digo que tudo começa com o dado. E o dado, ele essencialmente tem 3 naturezas. O transacional, que é que a empresa sabe o saldo que está devendo, o produto que comprou. Isso a empresa sabe. E ninguém melhor que ela no mundo para saber o produto dela mesma. Sim. Você tem os dados de perfil, que são perecíveis, né? Mas você também não tem muita alternativa hoje em dia para você conseguir atualizar um dado, enriquecer um dado aderente ao LGPD. Mas o que tem valor é o comportamento, né? Não é só o comportamento de estimular você ficar mais tempo no Instagram. Qual é o comportamento desejado para a gente conseguir a atividade fim, que é gerar aquela promessa, que é gerar aquela venda. Quais são as ferramentas que eu preciso? E de repente você descobre que 15% do tempo do seu operador fazendo uma venda é com o Notepad aberto, porque ele não tem as ferramentas mais adequadas. E alguém orientou a ele que essa não é uma boa prática? Muito provavelmente não, porque o supervisor também usava o Notepad, o gestor usava o Notepad, e ninguém da área de tecnologia conseguiu entender que se substituir aquele Notepad gera uma grande eficiência. Sim. Agora, para tangibilizar, e eu não comentei no começo, a Evertrack é a empresa que você está trabalhando, que você é o executivo, né? Então, assim, qual é o seu papel dentro da Evertrack e de forma bem prática, qual é a entrega de valor da Evertrack para o contratante dela? O meu papel no processo é escutar o mercado. Tá. Né? Hoje a gente tem um Head de Inovação, hoje a gente tem o CEO, e o meu papel é entender um pouco o que está acontecendo na base e qual que é a melhor abordagem no mercado. Então a gente conversou um pouco, a Meta ela é especializada no segmento de call center. Meta Web. Tá. Meta Solutions agora. Meta Solutions. Isso. Okay. Então a Meta Solutions na pandemia resolveu desenvolver o Evertrack. Tá. Simples, de uma dor própria, que a gente precisava entender qual era o comportamento das pessoas, e não é no contexto de microgestão. Não, é entender dinâmica. Muitas vezes, em alguns calls na pandemia, não sei se aconteceu com você, comigo, aconteceu algumas vezes,
de você fazer um call e a pessoa começa a chorar do outro lado. O que está acontecendo? E aí você entende que aquela situação gerou um estresse, gerou um problema na vida da pessoa. Foram casais se separando. E falar que a empresa não pode ajudar o funcionário é mentira. Vou dar um tempo, tá aqui o psicólogo. Né? Desde antes da pandemia, a gente tem um psicólogo à disposição na empresa. Porque tem coisas que nem o gestor resolve. Só que a pessoa ela é fundamental para a atividade que ela exerce. Então, sabendo que elas precisam de ferramenta e sabendo que o tempo é a moeda que uma empresa de consultoria precisa para existir, a gente criou o Evertrack, a gente passou a entender o tipo de entrega, caímos na armadilha de microgestão. Caímos. Sim. E aí entendemos que, peraí, não é assim que funciona. E aí, a gente mirando no segmento de CX, acertamos no segmento contábil. Não foi essa estratégia. E por que deu certo? E a gente começou a entender que a gestão do segmento contábil, o seu número de pessoas é muito menor. E o dono conhece todo mundo. E parte do dono se ele quer fazer a microgestão ou se ele quer usar para uma forma mais inteligente. Então a gente passou a entender isso e passou a propor consultorias. Que passo que estamos hoje? Formatando essa consultoria, não deixando o seu time cair na microgestão, mas te falando que aqueles 3 agentes estão no quartil porque a máquina dele está travando 5 vezes por dia. Sim. Né? E aí, né, nessa linha, nessa gestão do comportamento, a gente começa a usar o histórico para fazer propensão. A pessoa, quando decide sair da empresa, não é de um dia para o outro. Pode acontecer um efeito externo de receber uma proposta, isso não tem muito o que fazer, Sim. Mas a pessoa ela vai se tornando insatisfeita na linha do tempo. Qual é o comportamento dela? Então você tem indicadores que, em cima do comportamento do estado A, onde ela está muito motivada, do estado B, onde ela não está desmotivada, a gente consegue identificar. É uma ferramenta de RH? Também. É uma ferramenta de autogestão. Eu gosto assim. Se eu falar para você como você pode produzir mais, você vai querer produzir mais. Então é uma ferramenta, ela nasceu para ser uma ferramenta educativa. Só que as pessoas, cada uma tem sua história, cada uma tem a sua dinâmica e nem todas estão preparadas para ter essa autogestão. Então a gente está querendo ajudar elas. Então não é um buzzword, não é nada tanto polêmico quanto cuidar da vida alheia. Exemplos, a ferramenta diz que a pessoa gosta de Big Brother? Diz. Não tem problema. Ela está trabalhando de 65, 70, 80% do tempo dela e está usando aquele tempo de esparecer para ver o Big Brother. Qual é o problema? Qual é o problema de entrar para poder ver o seu time se ganhou ou perdeu? Ou abrir um YouTube da vida? Desde que, lógico, né? Você possa fazer isso para assistir o Pode Cobrar. Ou para assistir o Pode Cobrar também. A gente aprende bastante. Sempre. O Pode Cobrar é um companheiro de carro, tá? Sim. Atibaia, São Paulo, eu vim conversando com você e com o seu convidado às vezes. Boa. Tá? Mas é isso, o Russo. Então é isso que a gente busca. A gente busca esse equilíbrio, a gente busca educar. Eu acho que qual é a missão do Evertrack? Educar, mostrar que a gente não tem objetivo de se intrometer na sua vida. Muito pelo contrário, mas de te orientar. Poxa, você está perdendo 20% do seu tempo no Facebook. Cara, para sua vida isso não é bom. Também para a empresa não, mas para sua vida não é. Lógico que a rede social hoje ela é importante, mas 20% é muito tempo. Você já deve ter ouvido falar naturalmente que está sendo feita, né, em alguns países ao redor do mundo a experiência de uma semana de trabalho reduzida. Né, mais tempo em casa e menos tempo trabalhando. Mas é em casa descansando mesmo, né? Seria o sábado, domingo, mais a segunda, ou a sexta, sábado e o domingo, ou então uma semana intercalada. Você já ouviu falar disso? Você acha que isso funciona no Brasil? O brasileiro está disciplinado para trabalhar com 3 dias de folga na semana? Não, hoje não está. Mas acho que uma ferramenta como o Evertrack ajuda a chegar nisso. Porque se a gente não exerce o autoconhecimento, se a gente não gera o ambiente necessário para o funcionário ter essa consciência, eu falo que elevar o nível de consciência, não adianta cobrar dele. Então, existe muito cultural, né? Eu falo que a gente é latino, a gente não valoriza a entrega, a gente valoriza esforço. E tá errado. Eu te vendo horas, eu não te vendo valor. Mas por que disso? Deveria ser o contrário. Não importa o número de horas que eu estou usando, não importa o valor que eu estou entregando. Então, é um processo cultural, acho que a gente chega lá,
porque a pessoa mais descansada produz melhor, mas acho que a gente não está pronto para isso ainda. Nesses novos formatos, eu entendo que o teu produto hoje, ele também tenha uma forma, né, de trazer compliance para o processo. Né? Como eu, contratante que sou, e como tantos outros que acompanham Pode Cobrar, eles conseguem ter certeza que aquilo que eles compraram, aquilo que eles contrataram está sendo entregue. Eu vou deixar bem tangível a minha pergunta. Então imagina que eu contrato um call center, eu contrato neste call center 100 PAs. Como eu, que faço uma gestão remota, consigo saber que estas 100 PAs me foram entregues, estão dentro do tempo esperado de produtividade e a produtividade, por consequência, vem sendo entregue. Essa ferramenta ela consegue me dizer de forma remota que eu estou pagando exatamente aquilo pelo qual eu contratei? Consegue, Russo. Eu acho que aí a gente está falando de um pool de soluções. E acho que essa é a vantagem da nossa empresa. A gente não vende um produto de prateleira sem entender o seu contexto. Sim. Então, o primeiro contexto é, para a gente poder medir, para a gente poder apontar qualquer coisa, precisamos medir. Definir procedimentos muito claros, padrões e garantir que a gente consiga comparar banana com banana. E mais do que isso, ter um processo de governança que tenha transparência para todo mundo. Então a gente consegue fazer essa implantação. Aquela massa que no primeiro momento está no contexto de auditoria, Sim, de compliance, ela começa a ser uma ferramenta de eficiência operacional. Opa, peraí, como assim? É verdade, você contratou 100 posições. Pergunta número 2, você precisa de 100 posições? E aí a gente começa a perceber em cima do comportamento que você tem pessoas que são recorrentes e que não precisa. Quem são as pessoas da base que têm propensão ao pagamento espontâneo? Você não precisa disso. Aí você começa a entender que tem pessoas que elas de forma recorrente entram em cobrança para pedir desconto. Já entendeu que aquela dinâmica, já entendeu. mas isso você está fazendo a leitura do devedor quanto mais, por exemplo, em cobrança. Mas eu digo o contratante. Existem empresários e é muito comum no nosso mercado, infelizmente, que algumas empresas, alguns empresários ajam de má fé, entregando PAs, por exemplo, e só a PA é PA fantasma, que a gente chama. A PA é logada, fica vazia o dia inteiro, e o contratante, que eventualmente não tem uma ferramenta de gestão eficiente, ele, no final do mês, ele vai lá pagar por aquelas 100 PAs, mas na verdade ele recebeu 50. Perfeito. Né? Essa monitoria remota é uma das vertentes dessa solução que você está apresentando? Sem dúvida, Russo. Toda operação tem 2 conjuntos de informações. Tá. Ligação e agente. Então, o agente ele tem um comportamento de login, de logout, entrou em pause e por aí vai. Só que o agente precisa fazer uma ligação. E aí você começa a ver que logou, ficou em pause, não caiu ligação nenhuma. Então, isso é bem simples até de pegar. Né? O mais importante é você elevar o nível de consciência da cadeia, e essa é a parte desafiadora. Sim. Pessoal, funciona desse jeito. Não é uma discussão tecnológica, é uma discussão processual, porque tecnologia tem um monte que fala que faz as coisas, mas está inserida no processo. Então vamos lá. A gente sabendo disso, a gente primeiro faz a consciência, primeiro do contratante, e depois das contratadas. Olha, essas são as rotinas de auditoria que faremos. Sim. Não adianta, né? Então a gente não está falando somente de PA fantasma. O que a gente está falando é assim, Russo. Eu recebo uma informação Excel. 15 promessas. Eu olho as 15. Eu olho para saber se aquele customer, aquele código de cliente, ele é da sua carteira. Ele é da sua carteira? Não, não é. Está zerado. Ou a carteira não está mais vigente. Então não são 15 promessas, são 14. E esses 14, você gastou um tempo e com 15 você gastou outro. Mas você, contratante, paga 14, você não paga 15. Porque aquela promessa, além de gerar uma informação errada, ela gerou ineficiência para o processo. Então a gente conscientiza. Esse é um dos exemplos, temos várias. É um processo de melhoria contínua, onde a gente tem a responsabilidade de atualizar esse book, porque não adianta também a gente
colocar regras a torto e direito, né? Eu falo que eu gosto de trabalhar com ciclo de auditoria. 2, 3 por ano. Permite que a gente possa deixar claro a regra do jogo, permite que qualquer coisa que não esteja aderente ao contrato, a gente possa retroagir e faça um book novo. Não é difícil. Sim, não é. É simples. E a gente estava conversando antes do episódio começar, em off aqui, e você já opera dentro de alguns contratantes, né? Então, assim, a gente não vai mencionar nome de ninguém, nem de contratante, nem de contratado, mas que você já tem alguns cases de ineficiência de operações, né? Ou seja, contratantes pagando mais do que aquilo que estão recebendo efetivamente. Isso é muito comum? Você já detectou má fé de algum contratado? Afirmar má fé... gaguejou, porque já vi que se... Afirmar má fé, eu não gosto muito tá certo. Da palavra. Mas assim, a gente tem casos e casos. Existem casos de ineficiência operacional. Eu vou dar um caso que a gente pegou de um discador que fazia chamada de madrugada. De madrugada? De madrugada. Tinha algum processo que dá dentro da IPS que ela mesma não sabia. A gente falou, vocês estão malucos? Tô ligando pro cliente meia-noite. Não estamos. Estão sim. Tá aqui, olha isso aqui. Nossa, a gente tá mesmo. Aí foi descobrir que era uma falha de atualização. Ninguém sabia. Então você tem comportamentos que... Mas isso naturalmente contabilizava horas para depois o contratante pagar pelas horas contratadas, né? Exato. Sim. Né? É que a gente tem algumas validações técnicas que nem deixam acontecer esse tipo de coisa. Então, nesse caso específico, eu só aceito informações de descagem que respeitam a escala de contratado. Sim. Né? Mas acontece, eles não sabiam, eles estavam gerando atrito com o cliente. É um perigo isso, né? Eu vou dizer, um Anatel aí é uma dor de cabeça gigantesca. Não, aliás, é legal, é um problema legal. Sim. Existe legislação para definir quais são os horários que você pode abordar o cliente através de chamada telefônica. Então, realmente, eles estavam em risco, né? Entendendo que, assumindo que não era má fé, eles estavam em risco realmente de tomar um pênalti aí de alguns milhões de reais. Né? E é isso, cara. Então, e na operação, o Control Desk, ele está fazendo gestão de várias filas. E o papel dele principal é não deixar a PA ficar ociosa. Ele não está olhando a estratégia, não está olhando nada. E dependendo da pressão que existe, ele faz procedimento que está errado. Isso a gente pega. O TMA, o tempo de espera está muito alto. Vou quebrar a promessa. Isso é o que eu mais vejo, cara. Quebra a promessa, você gera atrito com a pessoa promete de novo, gera como eficiência o dashboard operacional e está tudo errado. Ou a regra de... Então a gente começa a calcular a regra de renitência e começa a penalizar. E quando eu falo penalizar, não é multa, mas penalizações operacionais que permitem ao contratante tomar uma decisão. Né? Alguns chegam sim a colocar multa no contrato. Sim, com certeza. Né? Agora sim, a PA fantasma, essa é mais difícil. Essa é difícil de não falar de má fé. Né? Isso acontece, não é tão comum assim, né, em grande escala. Que bom. Né? Mas quando a gente pega, normalmente não é uma ou duas só não. Não é número bastante significativo. E é isso que é o assustador. Porque se a gente está falando que é uma ação do supervisor, ninguém quer penalizar ninguém, todo mundo quer ter paz e espírito. E falar que o gerente hoje tem condições de fazer a gestão daquele time todo, é mentira. Agora, quando a gente vê 15, 17, 25, a gente está falando de uma célula inteira. Aí não tem como falar que não é má fé. Né? E aí é penalizar, é redistribuir, aí acho que cada contratante tem a sua política, mas nesse caso, Russo, errado. Porque a PA fantasma, para quem não está muito familiarizado, dependendo do teu modelo de contrato, imagina, você contrata uma PA de um call center a preço fixo, é como se fosse um taxímetro ligado com um carro parado. Né? Tá lá contabilizando a hora, o reloginho tá correndo, mas efetivamente você não tá indo para lugar nenhum. Aquela PA tá sem produzir, tá vazia ali. Por isso que ele chama de PA fantasma, né? Não, e mais do que isso, por isso que o ciclo de auditoria é importante. A gente ter a paz de espírito que, olha, eu estou fazendo de conta que você está me enganando. Porque nesse momento eu quero que você produza. Mas eu vou te dar uma informação curiosa. Existem casos no contratante que a gente pegou,
E existem 2 agentes que milagrosamente fazem ligações com aleatório, quase igual, em todos os estados, 63 segundos. Eu sei disso. É uma regra muito clara? Não, mas não existe. Não tem como a gente... Mas explica melhor o que está acontecendo. Eram irmãos gêmeos? Não tem. Gente, como é que pode? Né? O João fez 200 ligações, 20 em cada status, todas com 63 segundos. Isso é manipulação. A partir do momento que você começa a pegar a PA fantasma, não é que ela vai deixar de existir. Se for uma fé, é a criatividade. E a gente pega casos assim. A gente sai falando, gritando? Não, a gente alinha com a autogestão, a gente tem esse cuidado porque é grave, é crítico, e não é a questão da gente, não estamos no nosso trabalho, mas o efeito cascata ele é muito intenso. Então, primeiro é de conscientizar, às vezes o contratante tem que bolar uma estratégia de repor aquela empresa prestadora. Então, já sabe faz 3 meses, mas é um processo de credenciamento que não é fácil, de disponibilizar sistema. Então é melhor que você faça com calma na linha do tempo do que sair de uma hora para outra, que é bem danoso, é bem complicado. Eu penso que você está fazendo um grande saneamento nesse parque, né, de peagem. Falando de call center, né, você está fazendo um saneamento. Isso gera uma economia de OPEX ou gera uma possibilidade de você fazer um reinvestimento, ou seja, né, você com o que economizou, você contrata aí sim PAs otimizadas e PAs que possam aumentar a tua performance, a tua produção. Então, pensando nisso, isso é uma ferramenta ou é uma consultoria, né? É claro, precificação você vai discutir com cada contratante, é algo muito particular. Mas você vende uma ferramenta, eu vou lá, compro de você, ou você vende uma consultoria? Nesse caso é um serviço. É um serviço. Eu cobro a licença, mas também cobro as horas. E deixo claro, pessoal, a ferramenta por si só, você tem uma cadeia de pessoas envolvidas, que tem dificuldade de uso, que precisa ser assistido, que precisa ser calibrado, né? Então, poxa, no primeiro momento essa tolerância é maior, porque é uma cadeia complexa. Um discador, por melhor que seja, falha. E você tem que ter a consciência disso. Vai penalizar porque o servidor não replicou uma informação? Isso não é fair. Então a gente começa a ter esse tipo de preocupação. Então a gente começa com um serviço de auditoria, onde a gente faz manual de procedimentos e o que a gente está fazendo com um plano de fundo? Gerando conhecimento do comportamento. A segunda coisa é eficiência operacional, de 2 formas. Otimizar a vida do agente, e aí o Evertrack tem muito valor. Sim. E buscar eficiência na descagem. Pessoal, se você ligou 5 vezes pro cara em um período de 20 dias, ele não vai te atender mais. Ou você põe um telefone novo, ou você usa uma estratégia de ligar para irmão, irmã, mudar canal, mas não adianta você ligar de novo. Então, de repente, a vigência da carteira que fica naquele mês inteiro, em vez de ligar 5 vezes em 3 dias, será que a gente pode ligar 10 vezes em 20 dias? Talvez seja melhor. Porque se eu estou em reunião agora, daqui 15 minutos, é provável que eu estou em reunião de novo. E aí, por mais que aquele telefone seja bom, aquela insistência já gerou atrito, já me deu má vontade. Né? Então, é um pouco disso. Começa com auditoria, a gente vai para a eficiência operacional olhando a vida do agente, ele tem as melhores ferramentas. O melhor agente, e de fato ele é o melhor agente? Vou dar outro caso. Eu descobri um agente fantástico em conversão de promessa, mas fantástico, um cara assim, podia ter um quartil só para ele. Tipo, era muito descolado da segunda pessoa, muito descolado. Por que ele é bom? Alguma coisa acontece. E aí a gente puxou uma gravação. O speech dele, que a gente pegou lá na transcrição: olha, senhor, faz o parcelamento, paga só a primeira, que o seu nome é limpo, e depois você paga depois. Então, ela explorou uma falha no processo, que a gente pegou olhando a performance dela. Então, depois de 3 medalhas, ela ganhou um convite para se desligar da empresa. Sim. Por quê? Mas olha só, quem está olhando isso? Nesse nível, vamos cobrar do supervisor? Vamos cobrar do gerente? Não. Aí entra o acompanhamento que você falou. E aí não é uma penalização, é uma orientação.
Né? Óbvio, se a gente tiver um quartil inteiro fazendo isso, é outro problema. Sim. Então eu gosto de falar o seguinte, Russo, a meta e as suas soluções vêm para trazer a paz e espírito para a cadeia. A função do contratante é gerar o resultado para a companhia, a função da prestadora de serviço é alavancar os índices de promessa, de venda, seja o que for, e não tem que ser doído isso. Tem que ter alguém que faz a governança dos dados, que... De forma isenta. Exato. Gera os dados de descagem, gera os dados de inteligência, apura, o resultado é validado pela cadeia inteira e o executivo tem em mãos aquele relatório que ele desenhou com a segurança de que está tudo certo. Bossware. Dá uma aula pra gente, o que é isso? Isso é um termo pejorativo da nossa plataforma de monitoramento, né? Aí a gente volta um pouquinho da Evertrack, né? A consciência que a gente tem que ter. Então a gente começou a fazer um estudo, né? Depois que a gente começou a entender a dinâmica, né? A gente criou a ferramenta, colocou na prateleira, não deu muito certo. E por que não deu muito certo, né? E começamos a estudar até para fundamentar aquilo. Então, Russo, a gente tem aqui, tá eu e você, estou conversando. Tá eu e você conversando. Mas meu cérebro está sendo bombardeado pelo cenário inteiro. Né? Então, não só estou te olhando, como estou vendo a Mercedes aqui atrás. Sim. Então, assim, é cansativo para o cérebro manter a atenção. E aí, se a gente passa a conversar nesse nível de concentração 2, 3, 4 horas, é muito complicado, é desgastante. Então, você tem picos de produtividade a 45 minutos e aos 90 minutos é o máximo que o ser humano consegue para ser produtivo. Ele precisa de uma pausa. Ele precisa descansar. E aí, o que acontece é que o Bossware é assim, poxa... a pessoa está vigiando o que eu estou fazendo. E, gente, a gente não controla a empresa que você trabalha. Você pode ter um gestor que fica caindo na microgestão mesmo, que ele começa a usar aquela informação de forma danosa. E ainda acho que o Evertrack faz bem, porque se você trabalha numa empresa que nem essa, vai embora da empresa. A empresa está errada, não a ferramenta. Então eu gosto de dar o exemplo, e acho que o time de desenvolvimento ele é maravilhoso para isso. Tem pessoas que são diurnas, tem pessoas que são noturnas. Pra que eu vou ficar brigando pra pessoa começar só às 9 e terminar só às 18? Eu consegui, em cima da característica de pessoas, fazer um turno de 12 horas. Tem gente que começa às 7 e tá tudo bem, e quer descansar às 4, às 5, e tem pessoas que ficam até meia-noite. Então a gente passa a fazer a gestão do comportamento sem ser invasivo. A Evertrack coleta a página que ele tá, quando fala página, fala o link, não o conteúdo. Sim. Russo, coleta. Agora, e daí que você acessou a página do seu time? Você foi produtivo? Essa é a pergunta. E se você usou seu tempo de forma produtiva de 65% a 80%, tá ótimo. Porque os outros 20%, 30% é para você tomar um café, é para você pesquisar, assim, notícia do seu time, entrar no site de notícia. Então, é importante. Então, como a gente consegue fazer essa reeducação e gerar insumo e respeitar as características das pessoas. Tem pessoas que trabalham 10 horas por dia, com intervalos de 3, 4 horas. Se a atividade é fim, que ele executa, não envolve um atendimento, não envolve uma rigidez no horário, qual é o problema? Então, isso é importante. Acho que o Bossware, ele entrou num contexto, né, acho que até a pandemia gerou esse tipo de necessidade de ferramenta muito rápida e não deu tempo de ter a oferta de uma forma madura. Pessoal, eu não quero saber se você acessa time A, B ou C. Eu quero que você trabalhe da melhor forma possível, respeitando o seu tempo e respeitando o tempo da empresa. Então, tem muitas pessoas que trabalham 10, 12 horas por dia, são extremamente ineficientes e não sabem, não percebem. E você pode orientar, peraí. E aí, Russo, casos malucos do tipo, a pessoa cai de uma hora para outra. Caramba, por quê? E aí você pega no Evertrack a saúde mental. Sim. Aconteceu um caso de câncer na família. Gente, é invasivo? Ela é invasiva. Mas se eu mando um sinal pro RH falando, olha, vai lá na Juliana e ela tá com problema de saúde. Qual é o problema? Eu estou cuidando da pessoa. É verdade. Eu vi que ela fez uma pesquisa, mas eu estou cuidando da pessoa. Olha, a pessoa entrou 5 vezes no site de emprego.
É meu interesse que a pessoa fique na empresa. Reter o talento, né? Exato. E o remoto / híbrido, ele é um pouco injusto nessa questão de feedback. Às vezes não acontece, às vezes o RH fica muito solto. Então, poxa, se eu estou procurando, o líder já recebe um aviso, a pessoa tá procurando. E ele tem a chance de atuar, e você treina, e você orienta. Você não vai falar para ela que entrou 5 vezes na Cato, até porque a minha consultoria não faz isso. Ela fala que você... Cato tá devendo aqui, né? Royalties pro... Verdade, hein, Cato? Contrata a gente, hein? Fez merchan de graça aqui, ó. É verdade, hein? Não, dá tempo ainda a gente conversar. Ô, Gabriel, como é que eu faço para falar com a Meta Solutions ou como eu faço para falar com a Evertrack? A Meta Solutions tem um site, metasolutions.com.br ou meta.com.br ou evertrack.com.br, tá? No site da Evertrack tem um cupom, quem colocar pode cobrar 10 de desconto na contratação, virtude da parceria com o Rosso então, aqui. Já tá valendo. Né? Pra gente poder colaborar, eu acho que temos que sair dessa marca pejorativa e conseguir fazer não só da ferramenta, como esse bate-papo, contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Vou falar aqui com os bastidores. Bruna, depois a gente pode colocar no GC os sites. Beleza. Então a gente coloca lá, não precisa repetir. Boa. Estamos chegando no final, obrigado, foi muito bom. E aí nós temos 2 blocos que são, né, padrão, eu sempre faço as mesmas perguntas para todos os convidados. O primeiro chama-se Tips from the Tops. E a minha pergunta para você, considerando toda a tua jornada profissional, né, qual é a dica que você dá para a moçadinha que está chegando, que está nessa estrada, do que fazer e do que não fazer para que ele se torne um novo Gabriel Cantanhede? Bom, o que fazer, né? Eu, analisando a minha trajetória, né, eu sempre, quando me passaram uma demanda, fiz 3 perguntas. O que precisa ser feito? E acho que esse é o básico. Se eu não sei o que eu preciso entregar, eu obviamente vou frustrar quem me pediu. Como fazer? E aí já começa a diferenciar. Eu posso entregar a informação no papel de pão, no Excel ou num gráfico extremamente elaborado. E o diferencial, principalmente para quem é do segmento técnico e passou por uma transição de carreira como eu passei, é por que você está fazendo? Por que aquele gráfico traz um valor? Por que aquela informação traz um valor? Então, essa minha inquietude que me trouxe aqui conversando com você, poder conversar hoje com o Fábio Rosa e entender o que ele está falando, porque estão falando de pessoas extremamente elevadas do ponto de vista de conhecimento. Não é qualquer pessoa que entende, que consegue falar de igual para igual. E o que não fazer é, se eu não sei fazer, fale. Peça ajuda. Então, voltando no meu ponto, né, e aproveitando que a gente já falou um pouco aí do Fábio, eu podia ter batido no peito e falar, aprendi tudo com o Fábio Rosa. Muito pelo contrário. Eu falei, não, gente, tem muito chão pra gente aqui ainda. Eu preciso ter um guru para poder garantir que a gente que essa consultoria de treinamento seja perpetuada na empresa. Alguém que te inspire, como falou Thalita Freitas aqui. Exato. Sim. Exato. Então, quando você olha uma figura que nem o Fábio, tantas pessoas sentadas aqui falando dele, é essa pessoa que a gente respeita e que a gente também quer ser. Poxa, também tive minhas colaborações. Então, tem pessoas que a gente colaborou, como você colaborou, e o mundo fica melhor nesse sentido. Então, acho que esse é um pouco. Não seja quem você não é. Não tem problema. Você pode chegar lá, mas olhe para o lado, peça ajuda e, mais do que tudo, ajuda. O crescimento profissional tem muito mais a ver com quanto você doa do que quanto você aprende. Perfeito, né, Biel? O último é filosofando. Eu pergunto se os fins justificam os meios. Vale tudo para se dar bem na vida? De jeito nenhum. E aí, acho que uma outra coisa, eu gosto muito do conceito americano. Minha esposa morou 5 anos lá, ela incorporou como conhecimento na nossa casa. É conceito de comunidade. Como é que a gente se ajuda? E não é troca de interesse. De novo, se eu doar, se eu fazer o bem para você, não tem o porquê um dia você não fizer o bem pra gente, ou de repente fazer bem para um terceiro, porque aquilo virou sistêmico. Então, conceito de comunidade. Vamos se cuidar um do outro. Não vamos agir com ética. Então, quando a gente fecha o olho com uma coisa errada, aquilo está prejudicando alguém sério.
Então, tenha essa consciência. Então, acho que a minha fala nesse sentido a palavra que eu aprendi que é comunidade. Respeita, a ética ela é importante, os valores são importantes. Quando a gente pensa no outro como uma pessoa próxima da gente, a gente faz o bem, a gente estimula o bem e o mundo fica um lugar melhor. Maravilhoso! Eu conversei hoje com o Gabriel Cantanhede, executivo da Meta Solutions Evertrack. Isso. Gabriel, obrigado novamente por você ter compartilhado conosco toda essa tua experiência, essas informações em relação às ferramentas que possibilitam essa gestão remota, tá? Legal, agradeço a oportunidade, espero poder colaborar com quem está assistindo. Quem quiser bater um papo, conversar à vontade, tem o LinkedIn aí, tem as mídias sociais. E isso é importante, assim, pode enviar para os nossos canais, não pode cobrar, perguntas diretas, né, direcionadas a qualquer convidado, ao Gabriel, perguntas direcionadas a mim, que a gente responde e, se for necessário, a gente encaminha ao convidado para que ele possa não deixar ninguém sem resposta. É o conceito de comunidade. É o conceito de comunidade. Pronto, cara. Isso. Se eu estou fazendo alguma coisa boa para você, de repente você pode também colaborar, me fazer uma pergunta, me gerar uma reflexão. Exatamente, e até passar uma experiência, passar um ensinamento. Perfeito. Gabriel, muito obrigado. Não deixem de seguir a gente no Instagram, não deixem de se inscrever no YouTube, ativar o sininho, que é para você sempre estar inteirado dos próximos convidados, né? São comentários posteriores às gravações e saber, né, efetivamente de todas as novidades que acontecem, estão por acontecer aqui no Pode Cobrar. Esse é o Pode Cobrar, a gente se vê por aqui.